Olá a todos. Estou só aqui a ultimar os preparativos. Então, espero que estejam todos bem em casa. Eu hoje vou conversar com um dos nutricionistas mais conhecidos a nível nacional no âmbito da nutrição desportiva, o Dr. César Leão. Ele é licenciado pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, mestre pela Escola Superior de Desporto Rio Maior em treino desportivo e está também neste momento a fazer o seu doutoramento. É nutricionista do Futebol Clube Passos de Ferreira e penso que também é docente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Isto se não me falha a memória. Mas ele também já entrará aqui em direto para me esclarecer essa dúvida. Ok? Olá César, tudo bem? Olá, olá, tudo bem? Está tudo? Olha, queria desde já agradecer-te imenso pela tua disponibilidade para esta pequena conversa, que eu acho que vai ser extremamente produtiva, até porque o César, ou o Dr. César neste caso, Podes tratar por também é César, meu amigo, Luís. é também especialista na área do trail, sendo este desporto praticado também no nosso ginásio, sempre que há imensas atividades nesse âmbito. E também, ao desenrolar da conversa, falaremos um pouco sobre isso. Antes de mais, César, está tudo bem contigo, com a tua família, durante este período? Está tudo bem, obrigado, Luís. Felizmente estamos Ótimo, todos a passar por isto, a tentar aproveitar o possível de uma situação menos claro. boa, mas está-se a passar, como toda a gente. Deixa-me só fazer uma pequena correção, eu ouvi a tua Ok. apresentação e realmente eu terei mestrado em treino desportivo, mas foi no IPBC, na Escola Superior de Desporto de Lazer de Melgaço, não de Ah, ok. Figueiró. Peço desculpa. Não há problema. E realmente tudo o resto está correto, por isso acertaste bem na apresentação. Ah, ok. Tirando esta parte da formação. Ok. E Exatamente. então, César, tendo em conta o tema da nossa conversa, alimentação no pós-quarentena, o que eu te gostaria de perguntar para iniciar esta conversa é se achas que faz sentido haver uma alimentação diferente no pós-quarentena do que aquela que deveria ser feita durante a quarentena. Tá, eu perdi-te um bocadinho. Uh, Desculpa. não, não faz mal. Eu acho que aqui em termos de quarentena houve uma procura numa fase inicial de algo que pudesse tentar ajudar as pessoas a ultrapassar de uma forma quase milagrosa esta fase. E não existem milagres, não existem remédios que curam tudo e, nesse sentido, aquilo que se poderia fazer em termos de alimentação da quarentena seria, eventualmente, continuar a fazer uma alimentação saudável que já deveria vir de antes da quarentena. Poderíamos depois falar um bocadinho sobre quais seriam esses pilares para essa alimentação mais saudável. Obviamente que não procurar algo que fosse milagroso, mas procurar realmente corrigir os erros alimentares que pudessem existir nessa altura, tentar ter uma alimentação mais equilibrada nesta fase, irá sempre ajudar as Claro, pessoas, mas a procura não deve ser resolver rapidamente um desequilíbrio que muitas vezes vem de anos, mas perceber que se calhar há oportunidades e alturas em que poderá ser interessante também procurar isso, mas sempre com equilíbrio e com tempo, dentro de um contexto de tempo de mudança, digamos assim. exatamente, até porque é como tu próprio disseste, muitas vezes estes erros já vêm de trás e não será agora no período da quarentena que pode ser eventualmente tentar corrigir, mas não é a própria quarentena em si que fará
aumentos de peso ou outra coisa qualquer que possa ser do desagrado da própria pessoa. E voltando também a esta temática, com os teus atletas, tens tido alguma preocupação especial durante este período? É como eu digo, geralmente aquilo que eu tento, e acho que quem trabalha na nutrição tenta fazer isso, é tentar criar uma estrutura que permita a todas as pessoas, não só atletas, e aqui se calhar Exatamente. mesmo dentro do ginásio, com outros objetivos, se calhar menos competitivos que um atleta de competição, um atleta de elite, mas tem os seus objetivos. Aquilo que eu tento criar em toda a gente é uma estrutura que permita ser adaptada com pilares que são adaptados consoante as situações. E é como eu digo, se calhar esta não é a altura ideal para ter grandes objetivos em termos de concretizações. É uma altura para nós tentarmos mudar aspectos que sintamos necessidade de mudar. E dentro daqueles pilares que os meus atletas já tinham, eu tentei reforçar e relembrar alguns deles, em gestão da proteína distribuída, para tentar minimizar a perda de massa muscular, que também estaria associada a, eventualmente, uma menor atividade física, eventualmente um ajuste dos hidratos de carbono, com uma diminuição do gasto calórico, não só por ter diminuído muitas vezes o exercício físico, mas porque a atividade no dia-a-dia diminuiu bastante, as pessoas estavam em casa, confinadas, faziam muito menos atividade do que normalmente fariam, e isso Exatamente. diminuiu o gasto calórico, mas sempre dentro dos pilares normais de uma alimentação saudável, muitas hortícolas, hortofrutícolas, muita fruta, muita ajustada, refeições a horas, tentar regular um bocadinho. Acho que uma coisa muito importante para ultrapassar esta fase foi tentar criar uma estrutura que permitisse manter algum controle naquilo que íamos fazendo no dia a dia, manter os horários, manter os horários das refeições, manter a estrutura das refeições, sabendo que estaríamos todos um bocadinho mais estressados, todos um bocadinho mais ansiosos com esta situação, e haveria momentos um bocadinho mais difíceis, mas está, não é nesta altura que um pequeno desvio ao plano alimentar iria causar grande dano, e em termos até psicológicos e mentais, poderia ser importante ter esses desvios também programados, digamos assim. Sim, exatamente. Até porque não sei se concordas, há também o risco, nesta altura, de várias pessoas serem persuadidas a aderir a dietas supostamente milagrosas. Não sei se. O que é que tens a dizer sobre isso também? Eu acho que as pessoas estão muito suscetíveis a isso, e como eu comecei a nossa conversa, é um bocadinho, surgiu muito essa procura, numa fase inicial, de procurar a dieta milagrosa que pudesse melhorar o sistema imunitário de uma forma irreal, digamos assim, e obviamente há sempre aquelas pessoas que se aproveitam um bocadinho dessa ansiedade das pessoas para tentar vender aquilo que não tem base científica, não tem suporte científico nenhum, e automaticamente haverá sempre pessoas que estarão mais suscetíveis a cair a isso. Compete-nos também trabalhar um bocadinho para tentar elucidar as pessoas, para elas terem mais conhecimento e terem menos chance de cair nesse conto de vigários, chamamos assim. Sim, exatamente. Até porque a nossa profissão, como todos sabemos, é algo de muitíssimos mitos que nos cabe a nós desmistificar, mas na verdade as pessoas que por algum motivo não tenham tanto conhecimento podem tentar aderir a essas dietas que podem ter o efeito contrário e não aquele desejável. Agora vamos um bocadinho para a área do trail. Tu Uhum. também acompanhas atletas profissionais desta modalidade, correto? Depende do que é que considerarmos profissionais. Acompanho atletas com bons resultados a nível nacional. Infelizmente, o trail a nível nacional para esses atletas não paga muito, com muitas modalidades. Ou seja, eles não vivem do trail nesse sentido, não são profissionais do desporto, digamos assim. São atletas de elite, são dos melhores atletas nacionais, e acompanho não só atletas de trail, mas também de elite, digamos assim, mas também atletas que fazem trail, e o trail teve uma evolução muito grande nos últimos anos. Nos últimos 5, 6 anos em Portugal houve um aumento do número de provas e do número de participantes de trail em Portugal enorme, e dentro desse aumento de participantes houve também um aumento da necessidade dos participantes desses eventos procurarem mais ajuda,
quer a nível da parte da preparação física, quer também a nível da nutrição, sendo que em provas de ultra endurance, sobretudo essas provas mais longas, acaba por ser fundamental ter um bom suporte nutricional, quer durante o processo de treino, quer na própria prova, para tentar orientar aquilo que foi treinado nos meses anteriores. Exatamente. E diz-me uma coisa, quando é que habitualmente começas a preparação para a prova? Ou seja, a partir de que momento é que achas ser fundamental a intervenção nutricional até o momento da prova? É uma pergunta, essa é mesmo muito difícil, até porque vai sempre depender de quando é que o atleta nos procura. É óbvio, quanto mais tempo tivermos, melhor, dependendo também da distância da prova. O trail, apesar de ser um desporto de duração longa e de bastante impacto no organismo, acaba por ser uma modalidade que as pessoas praticam com alguma frequência, ou seja, não há muito aquela... Na maratona, por exemplo, quando estamos a falar de maratonas de elite, eventualmente teremos um atleta a realizar 2, 3 maratonas por ano. No trail, o campeonato nacional ou o campeão nacional pode fazer mais de 16 provas ou mais de 10, 20 provas por ano, numa época, e provas acima dos 50 km, além da brutalidade do volume de quilómetros que faz semanalmente. Pois, Ou exatamente. seja, vai depender muito da experiência do atleta, vai depender muito do número de provas que ele vai querer realizar, dos objetivos que tem para essa prova, porque isso também vai limitar a capacidade que temos de experimentar coisas para provas. Digamos assim, Claro. só que muitas provas teremos de ter alguma dificuldade. Mas, no geral, imagino que deverá começar o plano nutricional na mesma altura em que ele começa a treinar, em termos de plano de treinos, para essa prova, que é para, no próprio plano de treinos, já começarmos a trabalhar aquilo que pretendemos para o dia da prova. Porque quanto mais nós treinarmos aquilo que vamos fazer no dia da prova, mais certeza teremos de que aquilo irá funcionar melhor, digamos assim. E na preparação, qual é aquela coisa que tu privilegias a nível da alimentação? Isto numa fase, imagina, uma semana antes da prova. Uma semana antes da prova, aquilo que, se alguém me pedir ajuda uma semana antes da prova, aquilo que eu digo é para ele fazer aquilo que está habituado a fazer. Não lhe mexo nada. Uma semana acaba por não dar muito tempo para manipularmos coisas que não tenham sido treinadas antes. Como eu te disse, depende muito da prova em si, de qual é a prova. Depende muito da duração da prova e da distância da prova, e depende muito também das limitações que os atletas podem ter. Eu posso dar um caso real agora há pouco tempo, no início deste ano. Até agora as provas estão paradas, temos menos casos neste momento. Exatamente. Mas eu tive um atleta que chegou em janeiro à consulta para fazer uma prova no final de fevereiro, de 100 km, 112, e que veio ao nutricionista porque as últimas provas que tinha feito não as tinha conseguido acabar, porque a meio da prova começava a ter muitos problemas gastrointestinais, que é um problema recorrente no treino. E no fundo começámos a tentar trabalhar com ele em termos de capacidade, o training da gut, aquilo que se chama training da gut, a tolerância dele aos hidratos de carbono, aumentando muito os hidratos de carbono, sobretudo em momentos de treino, que era algo que ele não fazia, mas depois também estávamos limitados um bocado pelo trabalho dele. Exato. Ou seja, depois também temos de ter isso em conta, como eu digo, não são profissionais, e acabamos por ter alguns treinos em que conseguimos realmente testar cargas de hidratos de carbono maiores, perceber um bocadinho qual é que era a tolerância dele, e depois trabalhar durante os treinos que conseguimos trabalhar essa tolerância, mas começamos a estar 2 meses antes. Agora, idealmente, não é o tempo suficiente, sobretudo está para um atleta que já tinha problemas e que não conseguimos testar em algumas provas um bocadinho mais pequenas, eventualmente, aquilo que estávamos a experimentar em treino, até porque depois em prova é diferente de treino, pelo próprio stress associado, por todo o ambiente que se gera numa prova. E claro, o ideal também é isso, é testar em pequenas provas um bocadinho mais pequenas ou provas menos importantes, de forma a termos, como eu digo, mais certeza daquilo que estamos realmente a implementar no atleta. E até para, lá está, aumentar a tolerância à quantidade de hidratos de carbono que vão ingerir. E voltando aqui um pouco à questão dos hidratos de carbono, tu não sei se tens essa experiência, que há muitos atletas e mesmo até pessoas em geral que têm um pouco de aversão aos hidratos de carbono. O que é que tu tens a dizer sobre isso?
Eu acho que é daqueles mitos que realmente continua ainda muito enraizado na nossa população. E na nossa, porque é aquela com quem eu lido, é um dos mitos que está mais enraizado. A ideia de que os hidratos de carbono é que engordam, e eu acredito que os atletas têm a percepção de que hidratos de carbono acabam por ser importantes para eles, mas depois, se sentirem necessidade de perder peso, acham que é isso que eles têm que cortar, porque assim é que vão conseguir perder peso. E compete um bocado, o trabalho será mesmo esse, é mostrar-lhes que o que os faz aumentar peso ou o que os poderá ajudar a perder peso é o déficit calórico, que esse déficit calórico pode ser conseguido à conta de qualquer nutriente, mas que realmente aquele que será menos importante em determinadas fases da época dele e determinadas fases da vida, sobretudo nessa altura em que ele quer perder peso, poderá ser a gordura e não os hidratos de carbono, e que depois também depende do tempo, do timeline que ele tiver, do timing que ele tiver para perder esse peso, que também não deve tentar perder peso a estar muito perto da prova, que as coisas têm que ter alguma lógica em termos de objetivos, e que Claro. dentro dessa lógica poderá ser necessário reduzir os hidratos de carbono, mas até para maximizar os treinos deles, isso tudo, isso terá que ser feito de uma forma muito estruturada, digamos assim. Dias de treino menos intenso, dias de descanso, poderá reduzir os hidratos de carbono realmente, aproveitando para reduzir bastante o valor calórico ingerido nesse dia, mas que em dias de maior intensidade ou maior volume não fará muito sentido, e haverá necessidade de, em alguns dias, sobretudo mais perto da prova. E como eu te dizia, estes atletas fazem muitas provas, por isso em muitos deles não há períodos muito longe de provas. A maior parte das vezes eles estão a preparar uma prova já para 2, 3 semanas depois. Não há muito espaço para fazer semanas de low carb ou dias de low carb com eles, a não ser muito pontualmente. Por isso Exatamente. é um trabalho estado de ensino, digamos assim, e eles acabam por perceber, porque quando começam a sentir mais energia nos treinos, quando começam a sentir a resposta ao treino muito maior, a sentirem-se melhor nessa resposta, percebem que realmente ia perder peso, percebem que não faz muito sentido e começam a modificar e bastante a ideia deles acerca dos hidratos de carbono. Exatamente. E a nível da suplementação, tens por hábito prescrever suplementos? Sim, suplementos podem ser uma ajuda, obviamente dentro do manancial de suplementos que existe, eventualmente poderemos apontar alguns, não existem muitos que possam ser usados. Em atletas de trail, eu eventualmente destacaria os suplementos que têm como objetivo fornecer hidratos de carbono de uma forma mais simples e, digamos, os géis, as bebidas desportivas, que muitas vezes não olhamos para eles como suplementos, mas são complementos à alimentação normal, e eu destacaria esses. Depois, eventualmente, em atletas de trail, poderá parecer estranho, mas penso que a creatina, de vez em quando, também poderá ajudar. E numa carga pequena, que não será tanto para uma questão de ganho de massa muscular, mas realmente o trail é um bocadinho diferente. O trail tem períodos de corrida com uma carga excêntrica muito forte, com uma distribuição muscular muito forte, um dano muscular muito forte. Por isso, a creatina poderá ajudar nesse sentido. A cafeína, que no trail, quando estamos a falar de provas de ultra endurance, estamos a falar muitas vezes de provas que podem durar 24 horas, 36, 42, em que a privação de sono também acontece, e a cafeína pode ajudar em determinadas fases da prova, e andaríamos um bocadinho para aí, depois ômega 3, alguns suplementos, mas tudo aí já seria muito mais o ferro, porque sendo atletas de endurance faz todo sentido a questão do ferro, mas está já com doseamentos, já com dados analíticos para realmente fornecer de uma forma mais personalizada aqueles suplementos que poderiam realmente interessar a esses atletas. Exatamente. E também voltando aqui a uma questão dos mitos. Tu, por exemplo, não sei se tens por hábito não suplementar sódio, mas ter atenção à quantidade de sódio a dar aos atletas. E digo isto também porque há aquele mito também que temos que restringir o sal, mas parece que mesmo os atletas têm alguma dificuldade em perceber que no caso deles pode não ser interessante a restrição de sódio por causa das questões da hiponatrémia. Sim, a hiponatrémia, mais até do que às vezes uma questão de restrição de sódio, é por uma ingestão excessiva de água em exercício sem reposição de sódio. Mas pronto, falar de hiponatrémia às vezes para os atletas torna-se um bocadinho complicado porque eles não têm bem a noção do que isso é.
o que diz é verdade e é uma coisa que eu costumo chamar a atenção, é que quando nós falamos de atletas, ou quando falamos dos atletas, parece que nos esquecemos que eles são seres humanos também, ou seja, os mitos que afetam, de certa forma, a população em geral, muitas vezes neles até estão mais enraizados porque eles procuram mais informação e muitas vezes são confrontados com essas informações um bocadinho erradas. E na procura de saúde, realmente uma mensagem que passa muito é realmente retirar o sal da alimentação e alimentação quase sem sal. Realmente passa um bocadinho por aí, por chamar a atenção de que a questão do sódio e do sal nos atletas com volumes de treino elevados é um bocadinho diferente. Não é necessário fazer uma restrição excessiva, é preciso ter atenção, mas não é preciso fazer uma restrição desadequada, ou seja, uma restrição praticamente completa do sódio. Mas em trail, nessa questão também de suplementação em eletrólitos durante a prova, realmente nós podemos consumir sódio em bebidas, e existem algumas bebidas esportivas que têm, podemos realmente consumir sódio através de sal direto, mas também consumimos sódio a partir de alimentos, e realmente no trail, e sobretudo no trail, temos muitos alimentos nos abastecimentos que contêm sódio, e também dependendo da estado do nível do atleta e do que ele está habituado a comer ou não, poderá não ser necessário fazer suplementação em sódio durante aquele período em que eles corram todo, e depende um bocadinho também, está, como eu digo, do atleta, da prova, do tempo que vai fazer, dessas coisas todas. Claro. Eu recebi agora aqui uma pergunta, que eu acho que a primeira parte é um bocado geral, que é quando é que em que momento é que prescreves a suplementação e se dás mais importância aos macro ou aos micronutrientes? A suplementação é personalizada, por isso depende. Tanto Exatamente. posso dar numa fase inicial, como mais numa fase. Vai depender muito do plano de treino que o atleta tenha, do volume de treino, do objetivo. Falamos do ferro, por exemplo, geralmente pede-se dados analíticos para perceber um bocadinho como é que está a hemoglobina, como é que está o ferro, se o atleta tiver. Se não tiver, por norma, quando são atletas de competição, de elite, eles próprios têm esse cuidado e os médicos também que os acompanham também têm. Por isso será sempre um bocadinho dependendo do próprio atleta que está à frente. Não há um timing, não há um prazo certo, pelo menos para mim. Em relação à questão dos macro e dos micronutrientes, obviamente, em atletas, em que o volume de treino é bastante elevado, eu nem começo nem pelos macro nem pelos micro, começo pela energia, pelo valor energético total que lhes vou dar, e sendo um valor energético grande, teremos que dar uma grande quantidade de macronutrientes, e dentro desses macronutrientes, aquilo que acaba por acontecer se nós aliarmos alguma qualidade à alimentação do atleta, é que os micronutrientes acabam por ficar relativamente supridos. De uma forma mais direta, respondendo a isso, primeiro os macro e depois os micro vêm atrás, até pela qualidade que eu tento implementar em termos de escolhas alimentares no plano alimentar. Sabendo que também muitas vezes para atingir o valor energético que alguns atletas necessitam, a quantidade de hidratos de carbono que alguns atletas necessitam de consumir em determinados dias, a alimentação não será sempre limpa, como muitas vezes também se vê, promover, não é? Poderá haver necessidade de recorrer a alguns alimentos menos saudáveis aos olhos da maioria das pessoas, mas aí está, o volume de alimentos, a quantidade de alimentos que os atletas têm que consumir, no geral, em termos de micronutrientes, a não ser que seja mesmo muito desequilibrado, é que poderá acontecer um desequilíbrio em termos de micronutrientes, pelo menos no geral. Ok. E quando da prova, quando vocês têm sempre acesso às paragens que podem eventualmente haver para ir buscar mantimentos, certo? Há provas que não há essa possibilidade e depois também depende um bocadinho, mas sim, temos abastecimentos, há abastecimentos ao longo das provas que permitem que o atleta tenha disponibilidade de alimentos e de líquidos durante a prova. E quando os abastecimentos também faz um trabalho com os atletas de forma a dizer especificamente aquilo que eles devem ingerir ou deixas mais à vontade do atleta? É um trabalho em conjunto. Eu estava a pensar como é que havia de responder a essa pergunta. No fundo, tem a ver com aquela preparação toda que nós fazemos antes do treino. Aquilo que o atleta vai consumir durante o treino, durante a prova, será sempre aquilo que ele gosta, que ele prefere. Quando estamos a falar, por exemplo, se falarmos dos suplementos que eu falei, dos suplementos isotónicos, será sempre aqueles que ele costuma utilizar, aqueles que ele gosta.
aqueles com os quais ele se sente bem. Eventualmente poderemos experimentar um ou outro que eu acho interessante e que ele esteja disposto a experimentar, mas no fundo tentamos que seja aquilo que ele esteja mais habituado. E em prova, tentamos que ele vá consumindo ao longo da prova, idealmente aquilo que ele está habituado a consumir, que ele tolera e que ele conhece. O que acontece muitas vezes em algumas provas é exatamente isso, é a dificuldade em saber o que é que vamos encontrar em alguns abastecimentos. Nem sempre é fácil saber que vamos encontrar banana no abastecimento 6 ou canja no abastecimento 8, ou seja, depende muito das provas e da informação que eles colocam nos abastecimentos. Nesse sentido, também dependendo da capacidade do atleta, do nível do atleta, e se vai levar equipa de apoio ou se vai depender exclusivamente do que vai encontrar no abastecimento, vai-se ter que trabalhar um bocadinho de forma diferente. Se levar equipa de abastecimento, ele não consome o que encontra nos abastecimentos, no fundo, no geral, vai consumir aquilo que já preparou e que leva já planeado. Se realmente não levar equipa de abastecimento, vai depender mais daquilo que encontrar e tentamos trabalhar com aquilo que tipicamente se encontra nesses abastecimentos. Tostas, mel, a fruta, a banana, a laranja, costuma-se encontrar, mas tentamos trabalhar com esses alimentos e este aí há um pequeno ensino ao atleta para ele perceber o que é que deve ou não deve arriscar em dia de prova muitas vezes ou tentar em dia de prova se encontrar. Mas é um misto, depende um bocadinho. E a nível de atletas, no trail, faz alguma distinção, entenda-se por distinção a nível fisiológico, entre atletas de sexo masculino ou feminino? Eles são um bocadinho diferentes, não é? Exatamente. Mas mais uma vez, eu acho que o mais importante do que até na questão da distinção do género, do sexo, é mesmo os gostos individuais e os hábitos alimentares individuais de cada atleta. E nesse sentido ainda não há também evidência robusta a nível de trail que me permita identificar diferenças dentro daquilo que seria ideal para um atleta feminino, um atleta masculino. Depende muito do atleta, da individualidade do atleta, dos hábitos e dos gostos do atleta. E temos atletas femininos muito diferentes e temos atletas masculinos muito diferentes. Ok. Recebi agora uma outra pergunta sobre o timing da hidratação. Quando é que quando é que o atleta deve se hidratar? O atleta deve iniciar a competição hidratado. E nesse sentido, estamos a falar de competição e até mesmo momentos de treino, se o objetivo do treino é no fundo, treinar na máxima performance, é começar o treino e a competição hidratados. Haverá sempre algum grau de desidratação durante a competição, durante o momento de exercício. E esse grau de desidratação será diferente também de pessoa para pessoa. Existe uma variabilidade muito grande entre atletas, entre pessoas, na taxa de sudação e naquilo que eles perdem de água. No fundo, depois, trabalhando com o atleta, podemos calcular essa taxa de sudação, perceber um bocadinho quais é que são as necessidades realmente dos atletas e trabalhar um bocadinho em determinados momentos em melhorar aquilo que ele vai hidratar e o plano de hidratação dele durante o treino e durante a competição. Agora, no fundo, aquilo que é mais importante é que ele inicie o treino bem hidratado. Isso consegue-se com um bom plano de hidratação pré-treino e pré-competição, com as recomendações todas certinhas, que são certas, da atenção à cor da urina, aquele ensino que se faz ao atleta para perceber que se a urina estiver muito concentrada, deve tentar beber um bocadinho mais para tornar a urina mais clara, para tornar a urina mais normal, que antes do momento de treino de competição é importante que essa urina esteja presente e que seja da cor adequada, e que se não estiver assim, que ele deve aumentar o consumo de líquidos antes do treino, antes da competição, para chegar realmente lá bem hidratado. Até porque mesmo quando estamos a falar de competição de endurance, a questão da desidratação e do decremento, da diminuição da performance, os resultados às vezes são assim nos estudos, na evidência que existe, há o cuidado em relação
ao grau de desidratação que deve ocorrer, mas depois existem em algumas provas situações em que algum grau de desidratação não é prejudicial, pelo contrário, até acaba por ser um bocadinho benéfico. Por isso, durante aquilo que eu digo sempre, durante a prova, a ideia não é não desidratar, a ideia é limitar a desidratação. E isso nós vamos desidratar, garantidamente. A ideia é também não causar uma desidratação que seja, que nos torne desconfortáveis, digamos assim. E, mais uma vez, é individual. É a Claro, palavra que eu tenho mais que dizer, é sempre tudo individual. exatamente. Tudo individual e personalizado, até porque cada pessoa tem as suas próprias necessidades. E temos aqui também a pergunta de qual a diferença de nutrição entre os atletas de trail endurance ou os atletas de futebol, nomeadamente no período de jogo. Bom, é assim, se nós estivermos a falar de trail para a mesma duração de um jogo de futebol, estaríamos a falar basicamente as mesmas recomendações, obviamente com estratégias diferentes de fornecimento. Se estivermos a falar para 90 minutos, no máximo 120 de atividade física, nas 60 gramas de hidratos de carbono por hora, 30 a 60, distribuídos ao longo das 2 horas, que é o que se tenta fazer também no futebol. Se estivermos a falar de trail assim, um bocadinho mais longo, que a maioria das provas de trail acaba por ser um bocadinho mais longo, estamos a falar de ultra endurance acima das 6 horas, digamos assim, então aí as recomendações já aumentam um bocadinho em termos de hidratos de carbono, já se preconiza o consumo de alguma proteína eventualmente, quanto maior a duração do trail, maior a necessidade eventualmente de incluir alguns alimentos com proteína pelo meio, e inclusive em muitas situações poderá ser incluído alimentos até com alguma gordura, como os frutos gordos, que são utilizados no trail, ou podem ser utilizados no trail, e que no futebol realmente não se aconselha em período de jogo, não são aconselhados em período de jogo. É como eu disse, se estivermos a falar de hidratos de carbono, dependendo da duração, poderá ser mais ou menos semelhante se a duração for a mesma, se for maior poderão ser um bocadinho maiores e durante mais tempo, mas depois é nos outros macronutrientes, na gordura e na proteína, que se vê uma diferença um bocadinho significativa, no sentido que no trail se preconiza esse consumo e no futebol, eventualmente, não. Durante o período de jogo. Exatamente. E não sei se acompanhas atletas veganos no trail. Tenho alguns. Tenho 2 ou 3 atletas com uma orientação vegetariana. Vegan, mesmo, veganismo. Sim. E aí tens em consideração mais algum aspecto relativamente ou comparando não veganos, por exemplo? No fundo, eu trabalho bem com eles porque a orientação deles é essa, eles pretendem essa alimentação e, no fundo, se for bem conseguida, uma alimentação vegetariana não é inferior a uma alimentação omnívora, sendo semelhante. Também não é superior e é algo que nós discutimos na consulta, sem tabus e sem problemas. E está aí, falamos abertamente sobre isso, não temos problemas nenhums. A questão aqui é mesmo essa, ser um plano bem estruturado. Uma alimentação vegetariana para atletas acaba por se concretizar de uma forma se calhar até mais fácil para o profissional, porque a quantidade de alimentos que pode ser fornecida é bastante elevada, de hidratos de carbono que eles têm que consumir é bastante elevada também, e isso permite dar quantidades maiores de alimentos também mais ricos em proteína, não só em hidratos, mas também em proteína. Aquilo que muitas vezes torna difícil é realmente a experiência do próprio atleta com a alimentação vegetariana, com o fazer pratos, com o ser um bocadinho difícil para algumas pessoas que não estão habituadas a ter uma alimentação vegana, e assistiu-se aí há uns tempos atrás a um boom de atletas que queriam tornar-se vegetarianos, que está sem grande experiência em termos de encontrar soluções, em termos de encontrar alternativas para aquilo que consumiam naturalmente, e isso sim, acaba por ser difícil, porque ser vegetariano não é só cortar os alimentos de origem animal, todos ou só alguns, a carne ou o peixe, é realmente encontrar opções e alternativas para esses alimentos. E se não há uma experiência em termos de confecção, uma experiência em termos de perceber quais é que são as alternativas que podemos encontrar, eventualmente, é como eu digo, um atleta vegetariano irá ter uma alimentação bastante desequilibrada e não irá conseguir ter performance só por ser vegetariano. Claro.
Até porque, lá está, uma alimentação bem feita, independentemente de qualquer tipo de opção, trará à partida os mesmos resultados. Hum, e agora Genética. voltando um pouco à questão da diferença entre um desporto de duração ou com períodos intermitentes e em contínuo. Que diferenças, que foi mais uma pergunta aqui que fizeram, que Deixa eu ver. diferenças colocarias no plano alimentar? Apesar que, lá está, este tipo de perguntas, e eu que também como sou nutricionista, é como tu dizes, isto depende sempre de caso a caso. Mas a nível em termos gerais, que diferença, ou qual é a diferenciação entre esses tipos de desporto, a nível do plano O, alimentar? eu posso responder aqui, eu acho que percebo a pergunta, porque eu estou a ver a pergunta do Nuno Santos, tem a ver um bocadinho com o facto do futebol ser um desporto intermitente, eventualmente em termos de quantidade de hidratos de carbono, de ser um bocadinho diferente de um desporto contínuo. Isso tem a ver com a questão das intensidades e a questão dos substratos energéticos que são utilizados a cada momento. O futebol é um desporto intermitente, realmente tem uma necessidade de capacidade aeróbica por parte dos atletas bastante elevada, porque eles passam muito tempo a caminhar e a correr em baixa intensidade, mas o jogo decide-se nos momentos de alta intensidade. E, por exemplo, uma das características do futebol moderno é exatamente a velocidade e a velocidade do atleta e do jogo em si, que aumentou muito. Isso faz com que no final do jogo as reservas de glicogênio estejam praticamente esgotadas. Daí a necessidade de dar uma quantidade de hidratos de carbono bastante elevada, ou dentro do máximo possível, ou o ideal, ao atleta de futebol durante o jogo, para maximizar ou para diminuir a perda do glicogênio, o gasto do glicogênio, e ao mesmo tempo também ter ali um fornecimento de substrato exógeno que permita que o atleta aguente o jogo todo ao mais alto nível e com intensidade máxima. No desporto contínuo, como é o trail, um desporto de endurance, muitas vezes coloca-se a questão de podermos usar a gordura como substrato energético, sendo um desporto de maior duração, acaba por pensar-se muitas vezes que há uma maior utilização da gordura como substrato energético, e realmente no trail de ultra endurance isso acaba por acontecer, nós acabamos por usar a gordura como substrato energético, mas estamos sempre dependentes também das nossas reservas de glicogênio em determinados momentos e da necessidade de glicose durante a prova para também mobilizar esse substrato energético, a gordura. Logo, apesar de ser contínuo, o hidrato de carbono acaba por ser fundamental para mobilizar essas reservas de gordura do corpo. E a Exatamente. lógica é mesmo essa, ou seja, como é de maior duração, eu vou acabar por precisar dos outros substratos também, da proteína, porque eu não vou passar 12 horas sem consumir proteína, e, Claro. e eventualmente alguma gordura que possa ir substituindo aquela que eu também vou utilizando da minha gordura endógena, do tecido adiposo e daquela que eu tenho dentro do músculo. Mas em termos de hidratos de carbono, como eu digo, para a mesma duração, basicamente não há grande diferença na capacidade de absorção a nível intestinal de um atleta de futebol para um atleta de trail. Eventualmente o atleta de trail ter um bocadinho de cargas mais altas que um jogador de futebol, poderá tolerar um bocadinho de maior quantidade, mas em termos, em termos práticos não é significativo. Por isso as recomendações em termos de hidratos de carbono serem semelhantes. Ok. E aqui tenho mais uma pergunta que é refeição da noite, proteína ou hidratos? Penso que se refere ao trail também, mas foi uma pergunta do José Daniel Moura. Uhum. Para futebol, refeição da noite será o jantar, será a ceia. Sim, Uh, estamos a falar de ceia ou de jantar, Zé Daniel, porque vai depender. Se for ceia, ou seja, proteína sempre antes de ir para a cama, para tentar minimizar ou para tentar maximizar a síntese muscular e a recuperação muscular para o dia seguinte. Hidratos de carbono vai depender do dia, vai depender do atleta, vai depender do objetivo. Mesmo na questão do trail, eu tenho muitos atletas de endurance, está do trail, que treinam à noite. Daí, após o treino, terão que consumir forçosamente hidratos de carbono. Eu tinha um atleta o ano passado que treinava da meia-noite às 2 da manhã, todos os dias. Por isso, obviamente, antes de ir para a cama, consumia hidratos de carbono. E ao jantar, irá ter sempre proteína, hidratos e gordura. Vai um bocadinho ao encontro daquela pergunta que nós falamos dentro de uma estrutura normal de refeições,
que não são os hidratos de carbono que são o vilão em termos de macronutriente. Não há vilões, há um déficit calórico excessivo ou não, que vai em conta daquele que é o nosso objetivo, e dentro de um déficit calórico normal, em balanço energético, deve estar a haver uma proporção entre proteína, hidratos de carbono e gordura, que deve estar presente em todas as refeições, e nesse sentido, comer alguns hidratos de carbono eventualmente ao jantar não será necessariamente um problema. Bem. E jejum intermitente, o que é que tu achas a fazer durante a preparação para uma prova? Achas que faz sentido para alguém que queira perder peso? O jejum intermitente não faz perder peso. O jejum intermitente, no fundo, é uma forma de promover uma restrição calórica que pode levar ao jejum intermitente, à perda de peso. Mas, no fundo, a perda de peso vai derivar do déficit calórico e não do jejum intermitente. É uma estratégia que vai depender muito também do próprio atleta, da estrutura do dia-a-dia do atleta, e se ele se identifica com esse padrão alimentar, com essa forma de comer, e se pensarmos no jejum intermitente, se pensarmos no 16-8, aquela janela de oportunidade um bocadinho mais curta, se ele se identifica com esse tipo de padrão e consegue cumprir um plano alimentar com déficit calórico, mas que permita obter rendimento, ou no caso não precisar de déficit calórico, lhe permita atingir os macronutrientes ao final do dia, poderá tirar rendimento, se bem que em atletas não me parece que esse padrão seja o mais adequado, porque implica muito tempo sem introduzir calorias, e geralmente atletas que tenham um grande volume de treino também têm um gasto calórico maior, têm necessidades calóricas um bocadinho maiores, e pode se tornar difícil depois naquela janela consumir tudo o que eles necessitam. Muito bem. Não Então, sei se respondi. uma última pergunta para finalizar, até porque eu adoraria estar aqui mais tempo, mas também o Instagram tem assim umas limitações a nível de tempo. E a última pergunta é para pessoas assim ativas, sem ser atletas, que voltam a treinar agora, lá está, no pós-quarentena. Que recomendações darias para um regresso aos treinos com menor fadiga e mais energia? Bom, é assim, uma das coisas que eu tenho chamado, ou que fui falando com os meus pacientes e que fui chamando a atenção, é que mesmo mantendo algum nível de treino durante a quarentena, a maior parte de nós deixou de ser tão ativa no dia-a-dia. Nós deixámos de ir passear ao final do dia, nós deixámos de ir às compras e passear para o shopping, de ir passear ao fim de semana para o parque. Ou seja, houve uma redução bastante grande na nossa atividade. Por isso, pessoas ativas na quarentena acabaram por ficar mais confinadas, acabaram por gastar um bocadinho menos. Pessoas que vão agora regressar aos treinos, ou que estão agora a regressar aos treinos, depois de um período de paragem como este, terão alguma dificuldade na fase inicial sempre em voltar aos treinos com a mesma intensidade com que os faziam antes da quarentena. Aquilo que eu recomendo é exatamente aquilo que viemos a recomendar ao longo deste período, que foi ter uma alimentação adequada, equilibrada, com um bom consumo de hortofrutícolas, com um consumo de proteína ao longo do dia, distribuído em refeições com uma dose adequada de proteína, mas uniforme ao longo do dia, e com uma quantidade de hidratos de carbono que se adequa ao nível de atividade física e de treino que o atleta vai fazer, e que eventualmente até esteja um bocadinho mais concentrado à volta do período em que ele vai fazer treino. Se ele treinar mais de manhã, concentrar um bocadinho os hidratos de carbono à volta do treino da manhã. Se treinar ao final da tarde, eventualmente concentrar um bocado de hidratos de carbono ao final da tarde, e não cair no erro de, na procura de tentar perder peso, na altura em que ele mais precisa de hidratos de carbono, os restringir. Que isso é o que acontece muitas vezes, e por isso as pessoas sentem fadiga no treino, porque não consomem o combustível que necessitam para um treino mais eficiente na altura em que mais precisam dele. E no fundo seria um bocadinho isso. Olha, afinal, como estás a ser muito solicitado, tenho aqui mais uma pergunta, que é sobre a cafeína. Se achas melhor o consumo em café expresso ou pastilhas, e qual a quantidade para ser benéfica, digamos assim. A quantidade recomendada é 3 a 6 miligramas por quilo de peso.
Ou seja, no fundo dará ali à volta das 200 a 400 miligramas de cafeína, cerca mais ou menos de 1 hora antes do exercício. É mais ou menos as recomendações andam aí. Em café expresso ou pastilhas, depende um bocadinho. Essa é uma das questões que está respondida. É indiferente. Quando a quantidade e a dose de cafeína realmente é idêntica, no café e na pastilha que nós tomamos, no comprimido que tomamos, acaba por ter um resultado igual. A questão é que eu, no comprimido, eu consigo ter a certeza da dose que ela tem. No café expresso, tenho apenas uma ideia de qual é que é a quantidade que lá está. Como tal, pá, para a pessoa do dia-a-dia que vai ao café, que vai ao ginásio e que pretende ter um bocadinho mais de estímulo, o café penso que poderá ser uma boa opção. Um café cheio tem mais cafeína do que um café normal, poderá ser uma opção, 1 ou 2 cafés. Para o profissional, para um atleta, eventualmente optar por doses mais controladas e que são mais facilmente obtidas a partir de cápsulas, de comprimidos, cápsulas de suplemento e não cápsulas de café. César, uma última frase ou um último conselho sobre. Esta pergunta não tem a ver assim com isto, mas acerca da desinformação na nutrição. O que é que aconselhas as pessoas a fazer? Caso tenham alguma dúvida. Opa, acima de tudo, que tenham cuidado com quem seguem, que percebam que ter muitos seguidores no Instagram não é sinal de que se tem muito conhecimento, ou o conhecimento que temos é o mais correto. Acho que é importante termos espírito crítico nas pessoas que escolhemos para seguir. E depois uma coisa que eu tento passar sempre o mais possível aos meus pacientes, que é pá, perguntem porquê. Não aceitem a informação só por aceitar. Tentem que a pessoa que está à vossa frente, que está a aconselhar alguma coisa, tenha alguma justificação, mas que seja uma justificação que não tenha pés de barro, que não seja facilmente desmontada, porque também percebemos isto, é que essa falsa informação, essa desinformação, acaba mesmo por ter pés de barro e facilmente é desmontada se nós tivermos essa abertura de espírito para ouvirmos os argumentos realmente. O que acontece muitas vezes é que quem defende algumas dessas ideias realmente não está para discutir e, no fundo, quer é ter razão e mais nada. E, pronto, realmente, muitas vezes com essas pessoas não vale a pena. Agora, com quem quer ouvir e quem quer tirar dúvidas, é mesmo isso, é desmontar os argumentos e conversar com as pessoas. Exatamente. César, olha, eu por terminado aqui o nosso direto, queria desde já agradecer-te muito por este tempo de conversa que por mim podia durar mais umas horas. E foi um prazer ter um dos maiores nutricionistas a nível nacional na área desportiva aqui a conversar comigo para os nossos, neste caso, ouvintes e também para quem segue no direto no Instagram do Ginásio Status. Ok, César? Olha, Obrigado, muitíssimo eu. obrigado mais uma vez Nada. e olha, foi um prazer enorme. Não, o prazer foi meu, Luís. Obrigado pelo convite e haveremos de continuar a falar, sem problema nenhum. Tá bom? Exatamente. Tá, muito Tchau, obrigado, César. tchau, tchau. Obrigado, Deus. Então, aqui ficou um direto com o Dr. César Leão, que volta a reforçar, um dos melhores nutricionistas em nível da área de nutrição desportiva em Portugal. E queria também realçar que quem ainda não viu ou quem não teve a oportunidade de ver o direto, irá ficar disponível no IGTV, no Facebook, no YouTube e também no grupo do nosso ginásio, de ginásio status em casa. Ok? Continuem a ver estes diretos, que para a semana haverá um outro. Ok? Até à próxima, fiquem bem, já sabem, qualquer coisa relativa à nutrição, procurem um nutricionista e continuem desse lado e não se esqueçam de fazer exercício e de ter uma boa alimentação, com conta, peso e medida. E nesta altura, cuidem-se. Está bem? Forte abraço.